Olá, bom dia, graça e paz. Sabrina Trombinha aqui para mais uma Lab, a nossa live lendo a Bíblia Sagrada com você. Então, entre, fique à vontade, pegue aí a sua Bíblia para juntos nós mergulharmos na leitura da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, eu quero convidar você a clicar aí para se inscrever no meu canal, a curtir esse vídeo, a compartilhar esse vídeo também, para que mais pessoas sejam alcançadas e para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos nessa jornada desde o dia 1º de janeiro. Todos os dias estamos aqui lendo porções da Escritura, meditando, conversando e orando a respeito. Então, nós vamos agora orar e depois a gente vai entrar aí na leitura de hoje, que é de Josué. Amém? Pai, muito obrigada por mais um dia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua graça que nos alcançou, que nos cerca, Senhor. Eu oro nessa manhã para que nós venhamos ter um entendimento ainda mais apurado da tua palavra. Que venha sobre nós sabedoria, revelação, Senhor, da verdade que está aqui nas Escrituras Sagradas, que é a tua palavra. Em nome de Jesus, eu oro pelas mentes, que nenhum sofisma, nenhuma cadeia, nenhuma fortaleza na mente venha permanecer, mas que a verdade venha destruir todas as fortalezas e que todos os pensamentos venham ser levados cativos ao conhecimento de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Então, gente, eu vou colocar aqui para vocês. Nós estamos em Josué e hoje a gente vai para o capítulo 2. Ontem, fixar comentário. Ontem a gente leu a introdução e o capítulo 1 de Josué. E agora a gente vai para o capítulo 2. Deixa eu só pegar aqui o nosso esboço. Ó, a gente ainda tá do capítulo 1 ao capítulo 5 é a preparação. No capítulo 1 a gente viu Josué substituindo Moisés. E agora, no capítulo 2, a gente vai começar a ver a preparação militar e espiritual do povo de Deus. Amém? Bom dia, Cris! Cris, sonhei contigo a noite inteira, mulher de Deus. Guerriei a noite inteira. Ontem, gente, eu fui numa brincadeira de Airsoft, junto com a Cris. E ainda mais lendo Josué, né, gente? Que é esse livro de batalhas, de guerra. Vocês não fazem ideia. Eu batalhei a noite toda, Era só estratégia e tiro. Ai, muito bom, muito bom. Muito bom, gente. Super aconselho. Se você não foi, não brincou disso ainda, olha, eu aconselho, viu? É massa. É muito legal. Nunca imaginei na minha vida, nunca tinha visto uma arma de perto. Lógico, né? Uma arma de airsoft, né? Nem de verdade eu vi, nem de airsoft eu tinha visto. E foi muito legal, gente. Eu cheguei tremendo de medo, de nervosa. Eu fui de blazer, gente. Eu só não tenho roupa para esse evento. Ai, ai, mas aí a Cris me equipou e foi muito legal, mas muito legal mesmo. Então, ó, sei que você tá aí, quer descarregar, né? Vai brincar, vai lá na indústria do combate, que é muito legal dar uns tiros. Vamos lá, meu povo, e a gente vai ver muita batalha, muito combate aqui nesse livro de Josué, tem tudo a ver. Capítulo 2 de Josué. Raabe ajuda os espiões israelitas. Então, do acampamento em Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões com a seguinte instrução. Só ver a hora aqui. Façam o reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. Os 2 homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. A notícia chegou ao rei de Jericó. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó enviou a seguinte ordem a Raabe:
traga para fora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Raabe havia escondido os 2 homens, mas respondeu: sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram. Se vocês os perseguirem, é provável que os alcance. Uau! Na verdade, ela havia levado os homens para o terraço e os escondido debaixo dos feixes de linho que tinha posto ali. Os homens do rei procuraram os espiões pelo caminho que ia até a parte rasa do Jordão, onde se podia atravessar. Assim que eles saíram, os portões de Jericó foram fechados. Gente, lembra que eu falei para vocês de uma série que eu assisti? Ela foi uma série que passou na Record, mas eu assisti depois na Netflix, que se chama A Terra Prometida. Eu acho que não tem mais disponível, mas era muito legal. E eu me lembro muito dessa cena, foi muito legal ver. Verso 8. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles. Sei que o Senhor lhes deu esta terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes desta terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão aos 2 reis amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Meu Deus, vou até marcar, gente, essas falas aqui, porque vocês lembram que havia sido dito aqui em Deuteronômio que todos os povos da terra iriam temer o povo de Deus. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor, seu Deus, é supremo acima do céu e embaixo da terra. Aleluia! Verso 12. Agora, portanto, jurem-me pelo Senhor, que assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com minha família. Deem-me alguma garantia de que quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida de meu pai e minha mãe, e também a de meus irmãos e irmãs e de suas famílias. Os homens responderam: oferecemos a própria vida como garantia de segurança. Carro de som. Passou. Se você não nos entregar, cumpriremos nossa promessa e trataremos vocês com bondade quando o Senhor nos der a terra. Vou anotar aqui essa promessa que eles estão fazendo para Raabe. Verso 15. Então Raabe os ajudou a descer pela janela por uma corda, pois sua casa fazia parte do muro da cidade. Fujam para a região montanhosa, disse ela. Escondam-se ali por 3 dias. Quando os homens que estão à sua procura tiverem voltado, vocês poderão seguir seu caminho. Então, antes de partir, os homens disseram a Raabe: só estaremos obrigados pelo juramento que fizemos a você se você seguir nossas instruções. Quando entrarmos na terra, deixe este cordão vermelho pendurado na janela por onde você nos ajudou a descer. Todos os membros de sua família, pai, mãe, irmãos e todos os seus parentes devem estar dentro da casa. Se saírem na rua e forem mortos, não teremos culpa. Mas, se alguém fizer mal aos que estiverem dentro da casa, assumiremos a responsabilidade por sua morte. E se você falar aos outros sobre nossa missão, estaremos livres do juramento que fizemos. Eu aceito as condições, respondeu ela e despediu-se deles, deixando o cordão vermelho pendurado na janela. Gente, o que é o cordão vermelho? O que é esse cordão escarlate? O que isso nos diz? Isso nos diz que o sangue de Cristo, ele nos protege.
Ele nos cobre, fomos cobertos pelo sangue de Cristo, que salva a nossa vida e a nossa casa, a nossa família, assim como foi aqui com a família de Raabe. Gente, a escritura toda aponta para Jesus, tudo aponta para Jesus. E esse cordão vermelho aqui aponta para o sacrifício, para o sangue de Cristo, que seria derramado. Verso 22. Os espiões subiram até a região montanhosa e ali ficaram por 3 dias. Seus perseguidores os procuraram por todo o caminho, mas não os encontraram e voltaram. Então, os 2 espiões desceram da região montanhosa, atravessaram o Jordão e relataram a Josué, filho de Num, tudo o que lhes havia acontecido. Certamente, o Senhor nos deu toda a terra, disseram eles. Todos os seus habitantes estão desesperados por nossa causa. Incrível que eles não precisaram percorrer a terra. Olha só, Josué enviou eles para eles inspecionar a terra. Chegando lá, eles foram ajudados por Raabe, que escondeu eles na sua casa. E ela entregou para eles tudo o que estava acontecendo, o relatório de medo, de desespero, aquilo que eles já tinham ouvido falar do povo. Raabe entregou tudo e eles voltaram com esse relatório, certos de que o Senhor havia dado a terra para eles, porque todos os seus habitantes estavam desesperados. Sensacional! Amém? Gente, vocês também se empolgam assim com a palavra de Deus como eu? Eu acho tão maravilhosa. Vou colocar aqui agora capítulo 3. Vamos fixar aqui. Vamos dar sequência no capítulo 3. Israel atravessa o Jordão. Deixa eu só ver aqui no nosso esboço. Verso 1. No dia seguinte, logo cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e chegaram às margens do Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Tenham o cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela. Não se aproximem demais. Assim, vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por este caminho. Então Josué disse ao povo: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Pela manhã, Josué disse aos sacerdotes: levem a arca da aliança e conduzam o povo para o outro lado do rio. Eles levantaram a arca da aliança e foram à frente do povo. O Senhor disse a Josué: hoje começarei a fazer de você um grande líder aos olhos de todo Israel. Uau! Eles saberão que estou com você, assim como estive com Moisés. Dê a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem junto às margens do rio Jordão, parem exatamente ali. Então, Josué disse aos israelitas: aproximem-se e ouçam o que diz o Senhor, seu Deus. Hoje, vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. Ele certamente expulsará os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus de diante de vocês. Vejam, a arca da aliança que pertence ao soberano de toda a terra os conduzirá para o outro lado do Jordão. Escolham agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Os sacerdotes levaram a arca do Senhor, o soberano de toda a terra. Assim que seus pés tocaram as águas do Jordão, a correnteza será interrompida rio acima e as águas se levantarão como um muro. Uau! O povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão, e os sacerdotes que levavam a arca da aliança foram à frente deles. Era a estação da colheita, e o Jordão transbordava sobre as margens. Assim que os sacerdotes que levavam a arca puseram os pés na água junto às margens do rio, a correnteza acima daquele ponto foi interrompida
e começou a se acumular a uma grande distância de lá, perto da cidade chamada Adam, nos arredores de Zaretã. E a água abaixo daquele ponto correu para o Mar Morto, até o leito do rio secar. Então todo o povo atravessou em frente da cidade de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados no meio do leito do rio, em terra seca, enquanto o povo passava. Esperaram ali até todo o Israel tivesse atravessado o Jordão em terra seca. Uau! Gente, olha só o que Deus fez. Deus já havia aberto o Mar Vermelho para o povo passar em terra seca. E agora, Deus para o rio. Deus para a correnteza do rio, faz com que a correnteza pare e se acumule, e do outro lado, a terra seque. Gente, é muito milagre, né? É só o nosso Deus mesmo para fazer isso. Imagina o povo vivendo isso. Que coisa maravilhosa. Que coisa espetacular. Vamos dar sequência aqui, Josué capítulo 4. Amém? Vamos lá. Os monumentos da travessia do Jordão. Quando todo o povo havia atravessado o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens, um de cada tribo, e dê a eles as seguintes ordens. Peguem 12 pedras do local onde os sacerdotes estão parados no meio do rio. Levem as pedras com vocês e amontoem-nas no lugar onde vão acampar esta noite. Então, Josué convocou os 12 homens que havia escolhido, um de cada tribo de Israel, e lhes disse: vão até o meio do Jordão, à frente da arca do Senhor seu Deus. Cada um de vocês pegue uma pedra e carregue-a sobre o ombro. Serão 12 pedras no total, uma para cada tribo de Israel. Elas serão um monumento entre vocês. Peraí. Me perdi. No futuro, seus filhos perguntarão: o que significam essas pedras? E vocês dirão: elas servem para nos lembrar que o rio Jordão parou de correr quando a arca da aliança do Senhor passou por ele. Essas pedras serão uma recordação no meio dos israelitas para sempre. Assim, os israelitas fizeram como Josué havia ordenado. Pegaram 12 pedras do meio do Jordão, uma para cada tribo, exatamente como o Senhor tinha dito a Josué. Levaram as pedras ao lugar onde acamparam aquela noite e as deixaram ali. Josué também ergueu um monumento com 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde haviam parado os sacerdotes que levavam a arca da aliança. Essas pedras estão lá até hoje. Verso 10. Os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no meio do rio, até que fosse cumprido todas as ordens do Senhor transmitidas a Josué por Moisés. E o povo se apressou em atravessar o leito do rio. Quando todos chegaram ao outro lado, os sacerdotes atravessaram com a arca do Senhor, enquanto o povo observava. Os guerreiros das tribos de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés atravessaram a frente dos israelitas, armados conforme Moisés havia instruído. Esses homens, cerca de 40.000, estavam armados para a guerra, e o Senhor ia com eles, enquanto avançavam para a planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor fez de Josué um grande líder aos olhos de todo Israel, e eles os respeitaram enquanto ele viveu, como haviam respeitado Moisés. O Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que levem a arca da aliança, que saiam do meio do rio. Então Josué ordenou: saiam do meio do rio. Assim que os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor saíram do leito do rio e pisaram em terra seca, a água do Jordão voltou a fluir e transbordou sobre as margens como antes. O povo atravessou o Jordão no 10º dia do primeiro mês e acampou em Gilgal,
a leste de Jericó. Foi ali em Gilgal que Josué ergueu o monumento com as 12 pedras tiradas do Jordão. Então Josué disse aos israelitas: no futuro, seus filhos perguntarão: o que significam essas pedras? E vocês dirão: aqui o povo de Israel atravessou o Jordão a pés enxutos. Pois o Senhor seu Deus secou o rio diante de seus olhos e o manteve seco até todos vocês atravessarem, como fez com o Mar Vermelho. Quando o secou até que todos vocês tivessem atravessado. Fez isso para que todas as nações da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês temam o Senhor, seu Deus, para sempre. Uau! A finalidade do Senhor em fazer esses milagres eram duas. Primeira, que todos os outros povos soubessem que somente Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele tem mão forte e poderosa. E a outra era para que aquele povo que estava ali ao seu cuidado o temesse. Para os outros povos era para ter medo, mas para o povo de Deus não era para ter medo, era para ter temor, respeito, reverência, obediência. Amém? Nós que somos povo de Deus, nós não temos que ter medo de Deus. Nós temos que obedecê-lo. Obedecê-lo. Vamos lá, Josué capítulo 5. Hoje é sábado, né, gente? Eu estou com muitos afazeres, mas nós vamos seguir aqui nessa leitura, aproveitando o nosso tempinho aqui para ler uma porção um pouco maior. Amém? Capítulo 5. Quando todos os reis amorreus a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que vivem junto ao mar souberam como o Senhor havia secado o Jordão para que os israelitas atravessassem, perderam o ânimo e se encheram de medo por causa deles. Meu Deus! Verso 2. Israel restabelece cerimônias da aliança. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: prepare facas de pedra e circunde esta segunda geração de israelitas. Então, Josué preparou facas de pedra e circuncidou toda a população masculina de Israel em Gibeate Aralote. Vocês lembram, gente, o que era circuncidar? Circuncidar era a marca do povo de Deus, né? O corte na pele, da pele do prepúcio, né? Do órgão genitário masculino. E lá no deserto o povo não fez isso. Então agora o Senhor pediu para que Josué fizesse. Verso 4. Josué teve de circuncidá-los, porque todos os homens com idade suficiente para ir à guerra, quando saíram do Egito, haviam morrido no deserto. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas isso não aconteceu com os homens que nasceram depois da saída do Egito, durante o tempo no deserto. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que tivessem morrido todos os homens com idade suficiente para ir à guerra quando saíram do Egito. O povo havia desobedecido ao Senhor, e o Senhor jurou que não os deixaria entrar na terra que ele tinha prometido solenemente nos dar, uma terra que produz leite e mel com fartura. Assim, Josué circuncidou os filhos dos israelitas que haviam crescido e tomado o lugar de seus pais, pois não tinham sido circuncidados no caminho. Depois que toda a população masculina foi circuncidada, o povo permaneceu no acampamento até os homens se recuperarem. Então, o Senhor disse a Josué: hoje lancei fora a vergonha de sua escravidão no Egito. Por isso, até hoje, aquele lugar se chama Gilgal, que é traduzido do hebraico lancei fora. Verso 10. Enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa ao entardecer do 14º dia do primeiro mês. No dia seguinte, começaram a comer pão sem fermento
e grãos tostados produzidos na terra. No dia em que começaram a comer das colheitas da terra, o maná deixou de cair e nunca mais apareceu. Daquele momento em diante, os israelitas passaram a se alimentar do que a terra de Canaã produzia. Uau! Vocês lembram, gente, que o povo foi sustentado no deserto nesses 40 anos com maná que o Senhor mandava para eles diariamente. Mas a partir do momento que eles pisaram numa terra que tinha alimento e eles passaram a se alimentar daquele alimento, o maná cessou e nunca mais o maná foi visto por eles. Verso 13. O comandante do Senhor confronta Josué. Uau, olha que forte que é isso. Quando Josué estava perto da cidade de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé diante dele, com uma espada na mão. Josué se aproximou e perguntou: Você é amigo ou inimigo? O homem respondeu: Na verdade, cheguei agora e sou comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto no chão, em sinal de reverência, e disse: Que ordens meu senhor tem para mim? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias, pois o lugar em que você está é santo. E Josué obedeceu. Uau! Aqui tá, gente, quem é o comandante do exército de Deus? O nosso general de guerra, quem é? Jesus aparece aqui. Jesus aparece aqui para Josué. Você é amigo ou inimigo? Eu sou o comandante do exército do Senhor. Aleluia! Ai, que lindo isso. Vamos concluir agora lendo o capítulo 6, o último capítulo que a gente vai ler hoje. Capítulo 6. Esse capítulo é sensacional. A queda de Jericó. Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair nem entrar. Mas o Senhor disse a Josué: Eu lhes entreguei Jericó, seu rei e todos seus fortes guerreiros. Você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias. 7 sacerdotes irão à frente da arca e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas. Quando os sacerdotes fizeram soar um toque longo, todo o povo dará um forte grito de guerra. Então cairá o muro da cidade e o povo a atacará, cada um do ponto onde estiver. Josué, filho de Num, reuniu os sacerdotes e disse: Levem a arca da aliança do Senhor e escolham 7 sacerdotes para irem à frente dela, cada sacerdote com uma trombeta de chifre de carneiro. Em seguida, ordenou ao povo: marchem ao redor da cidade. Os homens armados irão à frente da arca do Senhor. Depois que Josué falou ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as trombetas diante do Senhor começaram a marchar, avançando e tocando instrumentos. A arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Alguns dos homens armados iam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e outros iam atrás da arca enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. Josué ordenou: Não soltem o grito de guerra, não digam palavra alguma, até que eu lhes dê a ordem. Então, gritem. Assim, a arca do Senhor foi levada ao redor da cidade apenas uma vez naquele dia. Depois voltaram ao acampamento e ali passaram a noite. Na manhã seguinte, Josué se levantou cedo e mais uma vez os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes com as trombetas de chifre de carneiro marcharam à frente da arca do Senhor, tocando seus instrumentos.
Os homens armados marcharam à frente dos sacerdotes com as trombetas e atrás da arca do Senhor, enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. No segundo dia, marcharam ao redor da cidade uma vez e depois voltaram ao acampamento. Fizeram o mesmo por 6 dias. Gente, é uma guerra. E eles estão marchando, tocando aqui um chifre, né? No 7º dia, os israelitas se levantaram ao amanhecer e marcharam ao redor da cidade como haviam feito antes. Dessa vez, porém, rodearam a cidade 7 vezes. Nos 6 dias foi uma volta só. 6 dias, uma volta por dia. No 7º dia, era 7 voltas contínuas. Dessa vez, no 7º dia, os israelitas se levantaram ao amanhecer e marcharam ao redor da cidade como haviam feito antes. Dessa vez, porém, rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, enquanto os sacerdotes faziam soar um toque longo das trombetas, Josué ordenou ao povo: gritem! O Senhor lhes entregou a cidade. Jericó e tudo que há dentro dela serão completamente destruídos como oferta ao Senhor. Somente a prostituta Raabe e os outros que estiverem em sua casa serão poupados, pois ela protegeu nossos espias. Não levem coisa alguma daquilo que foi separado para destruição. Presta atenção nisso. Ou vocês mesmos serão completamente destruídos e trarão desgraça ao acampamento de Israel. Marca isso aí, marca esse texto aqui, verso 18, porque depois ele vai ser bem importante. Toda prata, todo ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão separados para o Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando o povo ouviu o som das trombetas, gritou com toda a força. De repente, o muro de Jericó veio abaixo. O povo atacou a cidade, cada um do ponto onde estava, e a tomou. Com suas espadas destruíram completamente tudo que havia dentro dela. Homens e mulheres, jovens e velhos, bois, ovelhas e jumentos. Josué disse aos 2 espiões: cumpram sua promessa. Vão à casa da prostituta e tirem-na de lá com toda a sua família. Então os homens que haviam espionado a terra entraram na casa e tiraram de lá Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os outros parentes que estavam com ela. Levaram a família toda para um lugar seguro fora do acampamento de Israel. Os israelitas incendiaram a cidade e tudo o que havia dentro dela. Guardaram somente a prata, o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro para o tesouro da casa do Senhor. Josué, no entanto, poupou a vida da prostituta Raabe e dos parentes que estavam em sua casa, pois ela escondeu os espiões que Josué tinha enviado a Jericó, e até hoje ela vive no meio de Israel. Naquela ocasião, Josué pronunciou esta maldição: que a maldição do Senhor caia sobre qualquer um que tentar reconstruir a cidade de Jericó, à custa de seu filho mais velho. Lançará o alicerce. À custa de seu filho mais novo, colocará seus portões. Assim, o Senhor estava com Josué, e a sua fama se espalhou por toda a terra. Uau! Sensacional! Essa história da tomada de Jericó. É algo que quebra, né, os padrões de guerra, porque eles não atacaram, eles simplesmente obedeceram. E o silêncio deles, né, em volta da cidade, marchando e obedecendo a ordem de somente gritar, quando fosse completada todas as voltas que o Senhor havia ordenado, e dizendo, né, que os muros viriam abaixo. Imagina, gente, os muros eram verdadeiros. Não é muro como a gente vê hoje, muro de casa. Eram fortalezas altíssimas, né? E lá em cima dessas fortalezas ainda havia
como se fosse terraços, né, aonde as pessoas ficavam ali posicionadas para atirar com lanças, né, com jogar água para apagar o fogo das lanças, enfim, sabe, era uma estrutura gigantesca e muito forte, mas a obediência fez com que ela viesse ao chão. Uau! Quer falar, Heitor? Não? O Heitor conhece bem essa história de Jericó. As crianças conhecem bem, né? Ontem eu cantei a musiquinha aqui. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Tem muitas musiquinhas dessa tomada. É incrível, é incrível ver que a obediência ao Senhor faz fortalezas virem ao chão. Talvez você tá aí enfrentando um problema, uma circunstância, né, que é grande demais. Você olha e pensa assim, meu Deus, é impossível. Esteja atenta à voz do Senhor e obedeça, porque há um poder na obediência. A obediência é uma arma de guerra, sabia? Às vezes as pessoas querem falar, querem atacar, querem se justificar, querem fazer justiça com a sua própria mão e não tem sucesso. Mas quando nós ouvimos a voz do Senhor e obedecemos e guardamos a nossa língua, guardamos o nosso coração, o Senhor é quem faz o inimigo vir ao chão. É o Senhor quem luta as nossas guerras. O general de guerra, Jesus Cristo, vai à nossa frente. Amém? Glória a Deus, vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Cada dia eu me torno mais apaixonada pela tua palavra, Senhor. Pela tua majestade, pela tua soberania sobre as nossas vidas, pelo teu amor também, Senhor Deus, infinito. Pai, muito obrigado por tudo, por tanto que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Jesus, por ter nos amado e ter derramado o seu sangue na cruz do Calvário. Esse sangue que nos protege, que nos cobre, que nos limpa, que nos deixa mais alvos que a neve, que nos dá vestes novas, vestes brancas, lavadas e remidas no teu sangue, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado, Paizinho. Obrigada. Eu oro agradecida e oro para que essa verdade, que esse amor invada, tome conta da vida, do coração, da família, da casa de cada pessoa que está ouvindo essa live, ouvindo essa palavra. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Eu oro agradecida, no nome de Jesus, por tudo, por todas essas coisas. Amém. Amém? Glória a Deus. Um beijo no coração de vocês. Essa live vai lá para o YouTube. Depois você pode ir lá ouvir novamente, curtir, comentar, encaminhar para alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra. E amanhã, se assim o Senhor permitir, estaremos aqui novamente dando sequência nas outras histórias. E amanhã é sensacional a história de amanhã, gente. Ó, o livro de Josué é fenomenal. E eu fiquei pensando, né? Gente, igual ontem eu fui fazer essa atividade, né? Entrar num combate. A gente não sabe o que vai acontecer, dá muito medo. E eu lendo aqui fiquei pensando, né? O tanto que esse povo, né, teve que vencer os seus medos, né, para viver algo novo. Mas o Senhor estava com eles. Amém? É lindo ver o que Deus faz. Beijo. Tchau. Deus abençoe.